com saúde e alegria, a gente zela por você. Natifarma é bem-estar, só existimos por você. E pra viver a vida mais feliz, é Natifarma, o cuidado que eu sempre quis. Mais saúde e alegria de viver, Natifarma e você. Muito bom, começando com uma energia positiva aqui no nosso segundo podcast. Saudações Natilovers, eu, Guilherme Magalhães, estamos aqui para a gente continuar desvendando, viajando no mundo da saúde e aprendendo muito. E aqui com o nosso incrível Dr. Harrison Glay. Bom dia, Guilherme e os ouvintes aí do nosso podcast, né? Os Natilovers, né? Receitas de Saúde Natifarma. E hoje nós vamos falar de um assunto que acho que todo mundo precisa saber, Gui, e que vai impactar aí para quem nos ouve, né? É um assunto, um tema que de alguma forma vai modificar aqueles que querem qualidade de vida e que acontece com todo mundo, né? E não tem como fugir dele, que é o estresse oxidativo. O estresse oxidativo vai ser a palavra mais ouvida hoje nesse podcast. Mas não é para assustar vocês, não. É para deixar vocês alerta e saber que a gente vive com isso e pode conviver com isso muito bem. Impressionante, porque assim, né, nesse mundo de saúde, a gente tem ouvido falar cada vez mais no estresse oxidativo, que a gente vai entender melhor hoje, mas é impressionante como os especialistas estão falando cada vez mais que o estresse oxidativo ele está por trás das principais doenças crônicas. É diabetes, é câncer, é uma artrose, é uma fibromialgia, é um problema renal. É impressionante, Gley, como o estresse oxidativo hoje ele é visto hoje como um vilão, mas a gente vai ver que não é bem assim, né? Vamos entender o que ele significa e a gente tenho certeza que a gente vai sair daqui com muito mais saúde e menos doença. Mas então vamos lá, vamos começar essa viagem, e eu quero ouvir aí do nosso doutor, explica pra gente, Gley, de uma forma que os ouvintes possam entender, o que é o estresse oxidativo. Bom, vamos lá. É uma coisa normal do nosso organismo. O estresse oxidativo acontece no nosso metabolismo, em toda a via nossa metabólica, na produção de energia, na respiração, né? Existem radicais que são liberados, né? Subprodutos dessas reações químicas que acontecem no nosso organismo. Eu vou dar um exemplo bem prático, né, sobre o que é o radical livre e como é que é produzido esse subproduto. Por exemplo, você tem um pedacinho de ferro no jardim, né? O oxigênio reativo do ar, existem algumas moléculas de oxigênio reativo, não é o oxigênio O2 que a gente respira, moléculas reativas, ele interage com o ferro, né, e começa a roubar elétrons do ferro e oxida, aquele ferro vai começando a criar uma crosta de oxidação, e se você deixar muito tempo, até quebra o ferro, né, de tanta oxidação. Esses são os radicais livres, os subprodutos do estresse oxidativo. Natilovers, vamos lá na nossa memória resgatar, que hoje a gente vai precisar lembrar aí das nossas aulas de química, né? Gley, deixa eu ver se eu entendi, então. O oxigênio, que é uma molécula instável, né? Lembrando aqui das aulas de química, eu lembro que ele tem menos elétrons, né, na última camada, então isso faz ele ser muito estável e interagir facilmente com diversas moléculas, e nessa interação ele acaba roubando, né, popularmente falando, leigamente falando, ele fica roubando esses elétrons, e isso gera oxidação que acaba danificando dessas moléculas que ele acaba roubando, que isso seria a ferrugem. Então você está me falando que um processo parecido que acontece na ferrugem acontece dentro da gente, é isso? Exatamente, eu até brinco, né, e falo que o ser vivo, ele é um ser que ele oxida com o tempo, e aí esses processos metabólicos, né, esses radicais livres, o oxigênio reativo, aí ele forma vários radicais livres, né, e em cada reação bioquímica existe uma produção de um radical livre diferente, né? Agora, então, se você está me falando aí que é um processo natural, então se isso aí acontece naturalmente, Gley, por que Deus ele fez com que existissem radicais livres no nosso organismo?
Essa pergunta é interessante, né? Porque a gente pensa que o radical livre é o vilão. O radical livre ele não é o vilão. Às vezes ele está dentro do nosso organismo. Vou dar um exemplo aqui, uma ferida, né? Quando acontece uma ferida que dilacera a nossa pele, aí junta muito radical livre naquele espaço, naquela ferida. Isso sinaliza o nosso organismo, é um mecanismo de sinalização, de comunicação celular. O radical livre ele sinaliza para o nosso organismo que a gente precisa recuperar uma pele, a gente precisa recuperar um músculo, a gente precisa recuperar uma força. E essa sinalização é importante, que eles mandam os macrófagos, células de defesa, né? Tudo por conta da presença do radical livre. Então, a presença do radical livre é importante para a gente, dentro de um certo limite, claro. Né? Não haveria saúde se não tivesse radical livre, então. Exato, porque aí não dá o start nos nossos mecanismos de defesa e de restabelecimento do organismo. Só que assim, a gente escuta falar muito que o nosso estilo de vida moderno, né, ele faz com que a produção de radicais livres ele seja aumentado, né? Dizem que abuso do álcool, cigarro, excesso de atividade física, poluição, radiação, que é tudo que a gente está inserido hoje no mundo. Por isso que eu disse que no início, né, que vai impactar, porque assim, não tem como fugir dele, não tem como fugir do excesso dos radicais livres. Ele está no ar, está na poluição, no modo, no estilo de vida de cada um. E o envelhecimento, de alguma forma, está envolvido nisso também, não está? Está envolvido. O envelhecimento, o excesso de sol, né? Tomar muito sol, isso aí depende de cada um. E, naturalmente, independente se eu morasse fora do estresse das grandes cidades, numa fazenda, num lugar de paz, o próprio envelhecimento também aumenta o estresse oxidativo. Mas por quê, Gley? Por que o envelhecimento leva a um aumento do estresse oxidativo? Esse estresse oxidativo que você está falando que é o doentio, o nocivo. Porque até certo ponto ele é saudável, né? Isso. O que acontece aí que o envelhecimento faz com que a gente comece a ter danos por isso? Gui, o nosso organismo, ele contém umas substâncias que vêm de encontro ou de equilíbrio com os radicais livres, que são os antioxidantes. A coenzima Q10, por exemplo, é um antioxidante natural do nosso corpo. Né? E o nosso próprio corpo produz os antioxidantes. Porém, com o tempo, com a idade, essa produção vai diminuindo. E ainda tem indivíduos que têm, digamos assim, mutações, não é mutação, ele contém moléculas, polimorfismo, mudanças da molécula, por exemplo, do antioxidante, de um sódio, por exemplo, que a gente vai falar na frente, superoxismutase, tem mudanças nessa molécula que ele não é tão eficaz igual de uma pessoa normal. Ou seja, a idade diminui a produção dessas substâncias, né? E, às vezes, a pessoa tem problemas genéticos que já vêm com a substância um pouquinho com defeito. E, no final da vida dele, ou na fase adulta, ou idoso, ele começa a aflorar a falta desses antioxidantes. Nat Lovers, olha só que interessante aí, né? Nós estamos falando aqui que realmente a gente precisa ficar esperto com isso, porque envelhecimento, né? No meio de um estilo de vida moderno. E nós estamos falando que o estresse oxidativo, com esse desequilíbrio, começa a gerar problemas. No final, é um tema que interessa todo mundo. Não é isso, Gley? Para ficar claro aqui, Gley, para os nossos Nat Lovers, ajuda a gente a entender, por favor, o que começa a acontecer no nosso organismo, que ao sofrer esse estresse oxidativo, essa oxidação interna, por assim dizer, o que começa a acontecer que começa a gerar doenças crônicas? Bom, vamos lá. Os radicais livres em excesso, né, as moléculas lá, eu posso citar aqui, né, eu acho que o peróxido, né, peróxido de oxigênio, como é que fala? Peróxido de hidrogênio, óxido nítrico, né, o próprio oxigênio excitado, essas moléculas de radicais livres, ela começa, quando em excesso, começa a atacar as nossas células. Começa a interferir e pegar radicais das moléculas normais nossas. Começa a atrapalhar. Isso vem inflamação, né? Inchaço, e o indivíduo começa, e se a gente for partir para sistemas,
o indivíduo começa a ter problemas como sistema cardiovascular, sistema renal, sistema endócrino, né? Ele começa a ter excesso de radicais livres e começa a dar start na própria diabetes, começa a dar start para o nascimento, para o início desse tipo desse tipo de doenças crônicas, né? Pessoal, aqui numa conversa antes de a gente começar a gravar aqui, que eu e Gley a gente estava tendo, ele estava me explicando um pouco aí esse processo. É um negócio realmente interessantíssimo, porque ele estava falando para a gente aqui que o estresse oxidativo, ele começa, né, essas moléculas começam a interagir com lipídios, não é isso, Gley, que você falou para mim? Lipídios, proteínas, toda a substância do nosso corpo. E aí essas proteínas não começam a funcionar direito, começa a gerar, às vezes, até dano no próprio DNA. Exatamente. Olha, algo interessante quando você falou aí de lipídios, né? Nosso organismo tem o próprio sistema de produção de lipídios. Tanto o LDL como HDL, os bons, os ruins. Lembrando aqui que os lipídios ruins, eles são ruins quando eles estão elevados, porque eles fazem parte do nosso organismo para a produção de substância, para a produção de hormônio, né? Para o restabelecimento das nossas barreiras, né, protetoras. Então, os nossos lipídios, todos eles são bons. Tá? Inclusive, dentro do HDL, existe antioxidantes dentro do HDL. Tem pessoas que têm um HDL normais ou alto, mas os antioxidantes que estão neles não são perfeitos. E precisam, por exemplo, suplementar com antioxidantes. Um negócio muito interessante. Muito interessante mesmo. Então, mas é um assunto que a gente precisa levar a sério, né? Porque a gente está vendo que é algo natural da nossa vida moderna, é natural do envelhecimento. Então, é um assunto que a gente precisa... Os radicais livres ele vai surgir de vários locais, né? Do próprio metabolismo, que eu já falei, você já falou do ambiente, né? Fumar, estilo de vida, né? Processos inflamatórios do nosso corpo. A gente mesmo provoca esse processo inflamatório. Como? A obesidade é um processo inflamatório. A pessoa que é obesa e que não faz nada e não procura um estilo de vida, ele acaba se inflamando. E aí a produção de radicais livres começa a aumentar desenfreadamente. Muito bem. Então, como é que, sabendo disso, como é que... E a gente que quer cuidar de vida, saúde, que é o objetivo aqui do nosso programa, como é que a gente pode levar uma vida ou atuar para a gente diminuir esse estresse oxidativo? Essa é uma boa pergunta, né? E aí entra o quê? Primeiro, eu não posso deixar de falar, estilo de vida. Eu tenho que mudar meu estilo de vida. Né? Será que a quantidade de exercício físico que eu faço é o suficiente para eu manter uma estabilidade no meu organismo ou ela é excessiva e o próprio exercício físico está me estressando? Né? Será que o estilo de vida, o meu emprego não está me estressando? Né? Tudo isso eu tenho que pensar. Mas, graças a Deus, a gente produz os nossos antioxidantes, né? Que combate esse processo oxidativo. Mas então, que nem sempre é suficiente. Nem sempre é suficiente, porque vem idade, vem um excesso de atividade física, temos os atletas, né? O polimorfismo. E tudo isso produz esse estilo de vida, a quantidade de antioxidantes que podem... E aí, se eu não produzo o suficiente, o que eu tenho que fazer? A gente tem que fazer? Suplementar. E para isso existem muitos antioxidantes, tanto naturais quanto sintéticos, né? E os sintéticos, vamos falar aqui, os antioxidantes sintéticos são moléculas, são parecidas, né? Bioidênticas com as moléculas do nosso organismo. Então é muito difícil uma pessoa, por exemplo, ter uma alergia a um antioxidante, porque são moléculas que são produzidas pelo nosso corpo. Né? Mas como existem doenças raras, eu não posso definir de parrar. Existem pessoas que estão em alergia a um antioxidante. Bem, então vamos ajudar aqui os nossos Nat Lovers, Gley, a saber então como é que funciona essa suplementação, que tipo de antioxidante ele tem que tomar, onde buscar isso, né? Então, vamos começar a mergulhar nisso aí. Conta pra gente, por favor, o que são, então, esses antioxidantes, que tipos eles existem. Fala um pouco pra gente, por favor. Então, vamos lá. Os antioxidantes são moléculas, ao contrário, né, dos radicais livres, são moléculas que podem captar elétrons. Então, o radical livre está lá excitado, roubando elétrons de tudo quanto é canto. Quando eu coloco uma substância que ela pode
ela capta primeiro o radical livre antes que ele ataque nossas células. Então, ela começa a captar os antioxidantes, começa a captar esses radicais livres e deixa o nosso organismo mais livre, né? Eles começam a neutralizar os radicais livres. E nós temos o quê? Antioxidantes primários. Olha só, é informação, é conhecimento científico, mas eu quero falar de um modo bem simples para que todos entendam, né? Então, nós temos antioxidantes primários, aqueles produzidos no nosso próprio organismo, e proteínas, e nós temos os secundários, né? Que são, os secundários são antioxidantes que também são, às vezes, são produzidos no nosso organismo, mas eles atuam depois que os primários atuam, né? E aí, o que é importante falar é, todos esses antioxidantes, eles trabalham em sinergia, juntos, né? Então, eu posso falar dos primários, eu posso falar de superóxido de dismutase, posso falar de glutatión, superóxido de dismutase, glutationa, né? O CAT. Então, são os primários, aqueles que têm na sua molécula a condição de atacar primeiro os radicais livres. E depois os secundários, né? Nos secundários, nós podemos falar de ácido alfa-lipóico, coenzima Q10, dos carotenoides, né, que são antioxidantes, como os beta-carotenos, né, dos flavonoides, né, que são moléculas presentes, por exemplo, no vinho, né, na uva. Só para você ter ideia, eu vou dar um exemplo prático aqui de um produto que tem antioxidantes, né, que tem polifenóis, o nosso próprio vermelho, o próprio vermelho da Natfarm. A gente escuta falar muito isso, que o próprio vermelho é antioxidante, né? Exato. O próprio vermelho, ele é rico em polifenóis, né, rico em substâncias antioxidantes. Existem inúmeros trabalhos falando de próprio vermelho, contra câncer, hipertensão, né, restabelecimento do organismo, imunidade. Então, o próprio vermelho, ele é um produto de excelência quando se fala em antioxidantes. Muito interessante. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, você tem os antioxidantes, que a gente precisa suplementar quando nosso corpo ele não está conseguindo reequilibrar, né, só pela alimentação, só pela sua produção natural. E aí tem os primários e os secundários, você falou, né? Primários e secundários. Os primários, nós temos aqui o que você falou, o SOD, né? O SOD, a catalase, o CAT o glutationa, e a glutationa. E aí, secundários, tem os famosos, né, vitamina C, E, ácido alfa-lipóico, os carotenoides, que você comentou, e os polifenóis. Isso, e eu não posso deixar de esquecer e falar da astaxantina. A astaxantina, só para você ter ideia, ela é 6.000 vezes mais potente que a vitamina C. Olha que coisa interessante. Quando eu falei da astaxantina... E a gente fica focando só em vitamina C, não, né? Vitamina C, vou chupar uma laranja, vou usar a vitamina E. Mas interessante que o ácido alfa-lipóico e a astaxantina que é 6.000 vezes mais... Quando eu falo mais potente, ela age 6.000 vezes mais rápido que a vitamina C para resgatar os radicais livres. Impressionante. É um negócio interessante. E aí você pode me perguntar assim, por que essas moléculas são diferentes? Porque elas são lipossolúveis e hidrossolúveis. Ou seja, ela é solúvel na gordura e ela é solúvel na água. O nosso corpo é feito de gordura e água. Eu preciso de moléculas gordurosas para permear a pele, para entrar dentro, passar na barreira da célula, tem que ser lipofílica. E tenho água. 60% do corpo, 70% do corpo água. E ela é lipofílica. Vitamina C só é hidrofílica. Vitamina E só é lipofílica. Vitamina A, lipofílica. Mas o ácido alfa-lipóico, a astaxantina são anfifílicas, digamos assim, posso dizer que essa molécula é anfifílica, ela tem duas polaridades, ela é tanto solúvel na água, quanto ela é solúvel no óleo. E aí isso aumenta a potência dela. Isso aumenta a potência dela. A potência de retirar os radicais livres. Olha só que informações interessantes que a gente está recebendo aí. E aí, então, assim, se eu quero suplementar, o ideal é o suplemento. O que a gente tem de disposição? Porque você falou que tem primário, tem secundário. O que nós temos à disposição, né, hoje, que é possível suplementar esses antioxidantes todos? Bom, aí pensando no envelhecimento, pensando no atleta, pensando na condição bioquímica do indivíduo, que pode ter um polimorfismo para a produção de um antioxidante, né, a gente tem quase todos os antioxidantes produzidos no nosso corpo, a gente tem hoje para suplementar.
né? Nós temos o sódio, o superóxido de mutase, nós temos a glutationa, nós temos agora dos secundários, vitamina E, vitamina A, esses simples, mas nós temos a astaxantina, nós temos Você falou do própolis vermelho. Q10, o própolis vermelho, que é rico em vários tipos de antioxidantes, né? Então, assim, a farmácia de manipulação, hoje, eu acho que vou deixar bem claro para vocês, a farmácia de manipulação, ela possui todos os antioxidantes que o organismo necessita. A gente precisa suplementar. É por isso que a Nath Pharma, ela tem lutado tanto, Gley, para falar sobre isso, saúde preventiva. Porque a farmácia de manipulação, ela está atuando isso. Todo o sistema de saúde, ele está muito focado em doença. Mas aqui, a gente está trabalhando muito para a gente começar a criar essa cultura de a gente fazer uma saúde preventiva, tratar da saúde antes que o problema surja, né? Antes que vire uma diabetes, antes que vire uma artrite, não é isso? Uma artrite, uma artrose, doenças cardíacas, né? Entupimento de vasos, AVC, tudo é um start do estresse oxidativo acumulado. Lógico que quando eu falo assim, é necessário fazer um composto vitamínico sinérgico entre vários antioxidantes. Não é simplesmente, vou tomar uma vitamina C aqui. Lógico que ajuda. O hábito de vida, né, como os nutricionistas falam, quanto mais colorido é o nosso alimento, né, de manhã, de tarde, de noite, dividido em várias tomadas e colorido, com verdura, verde, azul, amarelo, todos eles possuem muito antioxidante. É um estilo de vida. Se você muda o seu estilo de vida, né, mesmo assim, no futuro, você vai precisar tomar ou suplementar. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo meu, mas assim, cada um tem que, né, procurar um profissional ou saber seu estilo de vida para saber qual a quantidade, quais as doses dos antioxidantes a serem usados. Eu mesmo escolhi o mês ímpar. Todo mês ímpar eu faço a suplementação. Porque eu gosto de correr na rua, gosto de jogar bola, né, gosto de tomar cervejinha no final de semana, tudo isso causa estresse oxidativo. Então, a cada mêsinho eu tomo, um mês, eu faço um complexo vitamínico, né, com o complexo vitamínico, um complexo antioxidante, com 3, 4, 5 tipos de antioxidantes, para potencializar e atuar em vários níveis celulares, tanto extracelular, intercelular, no citoplasma, e dentro da mitocôndria, onde é que produz a nossa energia, os ATPs. Muito bom. A personalização de forma é fantástica na manipulação, né? E aí a gente está aqui para você buscar o seu nutricionista, buscar um médico, né, que tenha se interessado aí por essa visão integralista, onde ele pode personalizar, porque até para adequar, uma pessoa tem polimorfismo, outra não tem, uma pessoa já está com pré-diabetes, outra não. Vai chegar o tempo aí de testes genéticos, eles vão começar a ficar mais baratos, e um teste genético vai lhe dizer, por exemplo, qual polimorfismo você tem em qual molécula de antioxidante. A gente suplementar mais preciso. Mas hoje, uma coisa que eu esqueci, que é interessante, é falar dos minerais. Por que os minerais, Glenn? Porque existem alguns minerais que eles são cofatores nessas reações de antioxidação. Então, os antioxidantes estão ali presentes, mas às vezes eu suplemento o indivíduo com cobre, selênio, em dosagens, lógico, balanceadas, ele vai potencializar, é complexo, viu? Meu que vai complementar os antioxidantes. Quando você para estudar, é complexo, né? Você está falando assim, tem um antioxidante que eu precisava, e às vezes aquele antioxidante não vai exercer a função porque está faltando um mineral. Um simples mineral. Que é fundamental para aquela reação química. Fundamental para a reação química. É um negócio super interessante. É um negócio que, assim, eu aconselho aos mais de 40, aos 30, né? Abaixo de 30, aí, os atletas de final de semana, pessoas que trabalham com o sol, diretamente com o sol, mesmo usando protetor solar, que é essencial, né? Inclusive nossos protetores solares. Fazer uma propaganda aqui, né? Os protetores da Nath Pharma são excelentes, tem para pele seca, para pele oleosa, né? Então temos protetores solares. Que está tudo relacionado com o estresse oxidativo da pele. Né? Claro que a radiação solar ela é um dos principais fatores para a produção de estresse oxidativo. Muito bom. Bem, Gley, eu anotei muita coisa, já tinha anotado algumas coisas nas nossas conversas aí, de bastidores, anotei mais coisa agora, e eu vou confessar para você
que eu já estou fazendo aqui já pensando aqui uma suplementação, depois que eu vou querer saber a sua opinião, com antioxidantes primários, alguns secundários, incluindo minerais, carotinoides, flavonoides, polifenóis. Eu vou fazer uma potente aqui, porque eu não sei, depois dessa aula, como é que eu vivi tanto tempo sem eu suplementar com antioxidantes. Perfeito, perfeito. Você acabou falando aí, né, da importância dos profissionais orientar a população sobre o uso de antioxidantes para não utilizar de modo errôneo, até mesmo excessivo de doses, né, e sobrecarregar fígado, rim, etc. Então, assim, é importante demais fazer uma suplementação com antioxidantes em farmácia de manipulação, com um profissional adequado. Assim, como você falou, né, problema cardíaco, eu sou atleta, o outro tem dislipidemia, o outro tem pré-diabetes. Cara, procure a gente. Você vai ver que a gente vai formular o antioxidante ideal para você. Ele vai casar com você. Mas, assim, fora isso, Gley, já vou até fazer aqui um anúncio que eu acabei de decidir. Nós vamos precisar fazer aqui uma formulação geral, que atende as pessoas de forma geral. Aquelas pessoas que querem, poxa, quero ter um suplemento para a gente conseguir tocar o dia a dia, eu que tenho uma vida relativamente normal, tal, mas eu quero começar a ter o hábito de ingerir e suplementar com antioxidantes. A gente vai pensar com carinho isso aqui, viu, Gley? Agora? Vamos agora tentar fazer um antioxidante universal, digamos assim. Acho interessante, porque assim, como a gente tem na nossa farmácia, por exemplo, qual o principal antioxidante que eu disse aqui? Superóxido dismutase. Nós temos o SOD na farmácia. Certo. Já entraríamos com o SOD e, quem sabe, com a glutationa. Aqui hoje a gente não tem catalase. Isso, hoje a gente não tem mas catalase. Eu já falei com o nosso comprador e já estamos providenciando. Isso é que é um trabalho em equipe. A gente estava discutindo sobre antioxidantes nos bastidores aqui do podcast e o cara já mandou a gente comprar. Precisamos ter para atender o nosso ouvinte, né? E assim, já trabalhamos muito com ácido alfa-lipóico, que não pode... Então, assim, quais são dos secundários os principais? Ácido alfa-lipóico, astaxantina. Será que eu vou deixar esses fora da minha fórmula? Com certeza não. Não posso deixar, né? Não posso deixar. Eu posso implementar nessa nossa formulação geral, universal, o quê? Um carotenoide, né? E um polifenol. Um polifenol, que são o resveratrol, o quercetina. É famoso, né? O resveratrol, né? O resveratrol é famoso. Né? Que já falam o efeito do vinho, né? Exatamente. Muito bom. Excelente! Eu espero que você tenha aprendido tanto quanto eu. Precisamos aqui, resumindo, precisamos tomar cuidado com o estresse oxidativo. Foi o que a gente aprendeu hoje. Aprendemos que o estresse oxidativo ele não é um vilão, mas que ele é em excesso e a nossa vida moderna gera esses excessos. É importante já começar a suplementar, até porque todos nós estamos envelhecendo e as nossas defesas naturais começam a cair. Aprendemos que tem os primários, os secundários, e essa suplementação tem que ter um pouco dos dois. E que a Nath Pharma está aqui para ajudar você a cuidar da sua saúde, essa saúde preventiva. Nath Lovers, curte a gente aí, curte nosso canal e continue seguindo, porque nós vamos preparar muito mais conteúdo falando sobre saúde, com especialistas de todos os tipos. Nós vamos trazer ainda muita coisa boa. Não deixe de nos acompanhar. E muito obrigado mais uma vez por a sua audiência nesse nosso segundo podcast. E até a próxima. Até a próxima, Gui. Até a próximos Nath Lovers, né? Receitas de saúde Nath Pharma. Vamos trazer, sim, dicas excelentes para os nossos ouvintes, né? E para os nossos seguidores de como melhorar a qualidade de vida sem estresse, sem estresse, inclusive sem estresse no bolso. Porque quando eu faço uma fórmula personalizada para você, eu consigo diminuir o custo. Eu não atiro com uma bazuca, né? Eu vou fazer igual o nosso atleta lá do arco e flecha das Olimpíadas, né? Eu vou ser mais certeiro do que aquele cara, que só acerta no alvo. Muito bom, é isso aí. Muito obrigado a todos.